começando aqui o 7º episódio do podcast JusPop. Hoje tenho a honra de receber a doutora Cristiane Mendes Aguiar. É uma honra tê-la aqui nos nossos estúdios, e já começo perguntando, deixando a doutora Cristiane fazer aí as suas considerações iniciais. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito ao colega e parceiro, Dr. Cássio, porque nós já tivemos parceria na diretoria da OAB, Perfeito. Trabalhamos juntos, e uma experiência maravilhosa, muito engrandecedora, que eu trago com muito carinho, Cássio, essa experiência que nós vivemos. Eu tenho muito carinho por tudo isso, porque a gente enfrentou uma situação muito difícil, a gente brincava que era o tostão contra o milhão, né? E eu acho que o grande aprendizado dessa nossa parceria na diretoria da OAB foi o trabalho em comum, o trabalho em conjunto, Sim, a união, sim. que trouxe para fora dessa diretoria uma amizade, um carinho, uma admiração eterna. Sim, as pessoas, olha, você falou tudo, as pessoas que nós conhecemos, né? Que trabalhamos e compartilhamos durante todo esse período de muita valia, eu trago comigo também no meu coração. Foi muito boa a sua lembrança. Mas, Cristiane, me fala aí da tua formação, quando você se formou, como apareceu o direito na sua vida? O direito é desde aquela época de escola, terceiro colegial, estava em dúvida em algumas coisas, e aí não foi possível eu iniciar o direito logo de início, assim que terminei o colegial. E 2 anos depois, acabei fazendo faculdade em São Carlos, com uma turma muito grande aqui de Bebedouro, eram 2 ônibus cheios de alunos que iam todos os dias para São Carlos, a gente tinha aula aos sábados, foi uma turma muito grande. E me formei em São Carlos. Nesse período, eu trabalhava na Polícia Civil, né? Um período de faculdade, e logo em seguida, 2 anos depois que eu me formei, né, em São Carlos, veio aquela vontade de advogar, porque eu tinha feito direito, eu queria advogar. Sim. Então foi nessa oportunidade, nessa ocasião que eu recebi a oportunidade do André Pipino, advogado aqui da cidade, que abriu as portas do escritório. Eu ali, crua ainda, tentando aprender as coisas, e o André foi um grande mestre para mim. Ok, Ele foi um grande doutor mestre. André, grande doutor André. E aí comecei a advogar, e chegou um tempo que eu queria ter o meu próprio escritório, conduzir com as minhas... o meu próprio... a minha própria forma, estabelecer a minha própria forma de trabalho. Então, eu saí do André, montei um escritório pequeno em casa ainda, mas sempre com a gratidão que eu tenho pelo André, é imensa, e ele sempre me ajudando também. E mantive o escritório por muito tempo, teve uma época de mais advogados, outra época de menos. No transcorrer desse período, 4 anos eu fiquei na prefeitura, na administração pública, né? Aí eu deixei o escritório um pouco de lado e me voltei mais para o direito também na administração pública, que é uma grande experiência, uma experiência fantástica. Eu aprendi muito na gestão do italiano, trabalhei 4 anos na prefeitura em vários departamentos. Então, pude ter contato com vários departamentos, saúde, conselho da cidade, próprio jurídico, SAEB, e eu aproveito para pegar um gancho e dizer o seguinte: em todo lugar que a pessoa for trabalhar, tem uma pitadinha do direito. Então não dá para falar assim, você está na prefeitura, não tem nada a ver com direito. Tem, em todo lugar. E aí eu vou falar um pouquinho mais adiante. Sim, bacana, bacana. Outro fato assim que me chamou muita atenção, eu falo assim, são os movimentos de coragem que a vida muitas vezes nos convida a fazer, né? São as atitudes, as decisões que tomamos, que o que vai dar lá na frente não sabemos, certo? A partir do momento que tomamos a decisão, mas a coragem disso. E lembro que questão de anos aí atrás, aí remonta-se aí, vamos colocar 10 ou 12 anos atrás, aí conversando, 10, depois você me corrige se
certo ou não. Conversando, você disse, olha, eu estou fazendo uma outra faculdade de nutrição, que por sinal, diga-se de passagem, eu acho um curso muito interessante, muito necessário. E você, paralelamente ao direito, começou a cursar e fez e concluiu a faculdade de nutrição. Então, eu gostaria que você falasse também um pouco disso, até porque, para as pessoas entenderem também, né, do advogado, do profissional, que muitas vezes ele busca conhecimento em outras áreas também diferentes, que não seja do direito. Pode falar alguma coisa sobre? Falo com muita alegria. Sim, sim. Depois que eu saí da administração pública, eu já estava um pouco mais devagar no escritório. E essa grande jogada que você falou, a pessoa aproveitar as oportunidades, verificar, ampliar os horizontes. A verdade é essa. Você ampliar os horizontes e falar, agora eu vou aprender isso. Depois que eu saí da prefeitura, nós moramos 2 anos no Nordeste, eu e o Rodrigo. E aí lá o aprendizado da vida foi o desapego, viver com menos. E toda essa situação aí que eu acho que um dia todo mundo deve vivenciar essa experiência de desapegar das coisas, de voltar mais para si, olhar mais para si mesmo, valorizar a sua saúde. Nesses 2 anos eu tive essa oportunidade e pensava, quando nós voltamos para Bebedouro, eu pensava, eu quero fazer alguma outra coisa. Sabe alguma coisa que fica assim na cabeça? Eu não sabia exatamente o que eu queria, mas fica assim, eu quero fazer uma outra coisa, eu quero fazer uma outra coisa. Eu sentia que ali no direito, aquilo ali aquela situação estagnada já não dava mais para mim. Então foi quando eu iniciei o curso de nutrição, e aí foi uma coisa absurda. Sim. Até os professores falavam, mas nutrição e direito, o que tem a ver uma coisa com a outra? E eu digo para vocês, e posso garantir e afirmar, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Que bacana. A nutrição, a gente tem a parte da área da saúde, que foi um aprendizado novo para mim, aprender sobre a fisiologia do corpo, as patologias, né? E mais uma coisa muito interessante é que a nutrição ela está ligada muito ao direito pelas normas, as normas da vigilância sanitária, as normas de um rótulo, de um alimento. Então, essa parte de legislação, que é importante ter uma clareza, muitas vezes a pessoa da área de saúde não tem a clareza da área do direito, do que exatamente precisa se passar de informação em relação à alimentação. Sim, sim, a legislação, a regulamentação. A regulamentação. Bem então, isso foi uma área que eu falei, nossa, eu acho que tem tudo a ver. Sim, sim. É um outro ramo, é um outro nicho que você pode aproveitar estando no direito, né? Eu falo para as pessoas que o direito é uma área que tem, eu acho que é uma das mais amplas. Porque você pode ir para vários setores. Você tem administrativo, você tem área de nutrição, você tem várias áreas, tem área criminal, área civil. Então, você pode ampliar o seu leque saindo daquela situação. Ou eu vou advogar ou eu vou prestar concurso público. Sim, sim. E um outro fato interessante, nós conversando, logo agora que você já estava para finalizar o curso, nós vivenciamos assim, situações parecidas, ou seja, eu fiz o mestrado, questão entre 2017 e 2020, em Lisboa, em Portugal, e esse mestrado aí, eu fiz parte dele lá, né? Eu tinha as estadias lá, e complementando aqui no Brasil. E pude conhecer uma outra cultura, que por sinal foi uma mudança de chave tão grande, porque, um exemplo, uma coisa é você falar para um país da América, aqui da América do Sul, que seja, nós estamos muito próximos em termos comportamental. Só que lá era mudança de país e de continente, então a questão cultural, por mais que fale o nosso idioma, a questão cultural é muito forte, é uma mudança muito grande de chave. E você, como boa aluna que você foi na FAFIB, eu fiquei sabendo disso, você ganhou, você teve essa oportunidade de concluir seu curso lá em Portugal, lá na terrinha. E eu gostaria que você falasse dessa experiência que você vivenciou em Portugal, ou seja, que você cruzou o Atlântico em busca de conhecimento.
Uma das vantagens de se fazer uma faculdade depois de uma certa idade, vamos ser assim, bem sutis, né? Com mais experiência, é você aproveitar todas as oportunidades. E aí eu já deixo aqui a dica para o pessoal que está começando. Ah, estou começando qualquer curso, qualquer área. Vamos ter contato direto com o coordenador do curso, vamos partir para a área de pesquisa, porque foi assim que eu consegui, né, me envolver dentro da faculdade. Então, o aluno, muitas vezes, tem a oportunidade de o pai pagar o curso, então se dedique, se envolvam com a universidade, Sim, sim, porque isso é foi importante. desta forma que eu consegui essa bolsa de estudo para concluir para cursar um semestre em Portugal, morando lá, frequentando a Universidade do Porto, convivendo com outras culturas, mantendo contato também com o direito português, Sim, não só a sim, cultura, o direito, os professores, é toda uma cultura bem diferente. E eu fui muito aberta para aprender e tentar me introduzir naquela sociedade. Como, é lógico que a gente sempre não vai pertencer àquela sociedade, até porque 6 meses é um período muito curto, sim. mas o máximo que eu consegui me introduzir naquela sociedade, é, eu fiz. Fui de coração aberto, aberta às novas experiências, sem contestar, sem apontar isso aí é certo, isso é errado, mas tentando me introduzir Sim, sim. ali. E foi muito bom essa experiência. Eu acho que foi assim, uma das experiências mais maravilhosas da minha vida. Eu sou Nossa, muito grata por que isso bacana, que bacana. e construir laços de amizades com professores, com pessoas lá e vivenciei. É uma cultura totalmente diferente, são valores diferentes. Então, lá atrás, quando eu morei no Nordeste, já estava tentando praticar o desapego. E aí você vai para a Europa, você vê que essa preliminar que eu pratiquei aqui foi super importante. Porque lá eles valorizam bastante o transporte público, não tem essa cultura de carro aqui, como nós, todo mundo tem que ter um carro. Lá não. Os carros ficam na rua, eles priorizam a qualidade de vida, então é algo também assim para a gente ter como aprendizado de vida e trazer para a gente também. Verdade, eu tive essa mesma impressão no pouco tempo que eu fiquei lá. E, na verdade é um choque cultural, né? Esse, Sem digamos, dúvida. né? É um processo de adaptação mesmo, e de observação. Bom, Cristiano, agora outra pergunta que sempre faço aqui aos entrevistados, que é até um protocolar, para um profissional do direito, para que ele se torne um bom advogado, o que você acha que esse profissional, quem está iniciando, quem pretende fazer o curso de direito, o que ele precisa de ter, preencher para ele se destacar, para ele ser um bom profissional do direito? Cássio, eu já dei muitas entrevistas, já falei, já escrevi. E se alguém pegar alguma entrevista ou alguma coisa que eu disse antes, hoje vai estar totalmente diferente. Sim, sim. Porque eu falo que a gente teve a vivência antes de pandemia e depois de Depois da pandemia, pandemia. verdade. Antes da pandemia, quando eu procurei a nutrição, eu já estava me sentindo um pouco engessada, um pouco presa. Eu não sabia bem o que eu queria. Eu não sabia em momento nenhum. Mas eu queria algo novo. Aquilo já não dava, aquela situação já não me, não me trazia satisfação. Sim, sim, Porque nem sim, tudo é dinheiro. sim. Você tem que também trabalhar com satisfação, trabalhar bem, se envolver. É assim que eu gosto de atuar. Então, hoje, o que eu posso dizer para quem está começando, para quem quer prestar o vestibular ainda, quem quer iniciar o curso de direito, em primeiro lugar, estudar. Estudar, 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 estudar. Estou entrando na faculdade, vai se envolver em projetos, vai escrever, vai fazer pesquisa, vai estudar doutrinadores clássicos, que a gente hoje quase não se ouve Não falar, se né? ouve justamente. Recentemente eu fiz uma petição citando Pontes de Miranda, e assim,
eu fico pensando, será que alguém vai saber, né? Sim. Então eu acho que a gente tem que trazer essa base, isso é Sim. muito importante, porque isso faz parte, não é só a visão moderna, a gente tem que saber de onde saiu esse entendimento atual, qual foi a evolução da sociedade para chegar num entendimento atual, isso é muito importante, e isso a gente pode fazer no período de faculdade. Nossa, perfeito. E, inclusive, eu comungo em tudo que você disse aí do direito, os grandes doutrinadores. Até hoje, eu tive a sorte, posso dizer assim, de ter como professor um dos maiores doutrinadores de direito do trabalho, que foi Valentim Carrion, o direito do trabalho. A época que estudei no UNAERP, ele era a grade de direito do trabalho, era ele o professor lá. E até hoje eu faço citações nos meus trabalhos, quando discute-se direito trabalhista, eu uso doutrina, eu uso o pensamento de Valentim, entre outros, mas de Valentim Carrion, que por um acaso foi um professor meu, e é um motivo que eu trago assim, com muito orgulho, foi de grande aprendizado. Cristiano, então, o podcast é bem curtinho mesmo, excelente, show de bola, mas eu gostaria que você fizesse aqui, falasse as suas considerações finais. Minhas considerações finais são em continuidade a essa dica que eu dou para o pessoal, de se envolver, de estudar e de pensar mais aberto. Hoje, apesar de o direito ter um leque muito grande, eu acho que funciona mais a pessoa se especializar em uma determinada área, seja no previdenciário e ser o melhor do previdenciário, seja na trabalhista, seja no criminal, no júri. Eu tive a oportunidade de transitar por todas essas áreas, que você sabe que até tribunal de júri eu faço. Sim, sim. Mas hoje, a dica que eu daria é essa, se especializar e focar, porque nós temos uma demanda diferente da época que eu comecei a advogar ou que você começou a advogar. Sim. Hoje nós temos as redes sociais aí muito forte, e eu acho que isso tem que ser aproveitado, tem que se trabalhar muito bem nas redes sociais. Inteligência artificial. Inteligência artificial é uma mão na roda, eu acho. Se você muita gente critica, mas o meu pensamento a inteligência artificial é uma ajuda. A sua inteligência vai direcionar a inteligência artificial para aquilo que você quer. Perfeito, perfeito. Então, ela é uma ajuda que está aí, a gente tem que aproveitar mesmo. Sim. Então, essa é a dica que eu dou. E pensem fora da caixinha. Outras áreas têm a ver com direito? Medicina não tem nada a ver. Tem a ver, tem legislação. Tudo tem legislação. Então, tudo está caminhando lado a lado com o direito. Ótimo, ótimo, muito bem lembrado. Então, estamos aqui encerrando o 7º episódio, Jus Populi.